Eu convido você que tem a sua Bíblia em mãos, abra comigo em Atos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 31. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero ministrá-la, porque tenho certeza que Deus irá falar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vou repetir o texto bíblico novamente. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A mensagem que eu quero ministrar aos seus corações essa noite tem o seguinte tema: 3 segredos de uma igreja avivada. Vou repetir o tema para você anotar: 3 segredos de uma igreja avivada. Esse é o tema da mensagem que eu quero ministrar nessa noite. Nesse texto sagrado, nós vamos aprender 3 coisas que notifica uma igreja avivada, uma igreja poderosa, uma igreja viva. E essa manifestação poderosa que aconteceu novamente é o mesmo reflexo de que aconteceu no Atos capítulo de número 2. Porque ali em Atos capítulo 2, a igreja de Cristo, a igreja nascente, ela começou a demonstrar que ela tinha alguns segredos para se manter viva. Então, cada cristão da igreja primitiva, eles experimentaram um avivamento sucessivo naquele dia e não parou mais. Desde que a igreja começou em Atos capítulo de número 2, ela vem experimentando sucessivos avivamentos durante o seu período de existência. E cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e encorajava a enfrentar os desafios daqueles dias e também dos dias atuais. Esses 3 segredos de uma igreja avivada que eu quero mostrar aos irmãos estão explícitos nesse texto que nós lemos. Quais são os segredos, pastor? Para nós esmiuçarmos aqui, vou dizer, são 3. Primeiro, o poder da oração. Segundo segredo, o poder do Espírito Santo. E terceiro, o poder da palavra de Deus. Então olha o tema: 3 segredos de uma igreja avivada. Atos capítulo 4, verso 31, estamos extraindo 3 segredos de uma igreja viva, avivada. Primeiro, o poder da oração. Segundo, o poder do Espírito Santo. E terceiro, o poder da palavra de Deus. O primeiro que eu quero falar com vocês e coloco como primeiro tópico dessa mensagem é o primeiro segredo. Qual é? O poder da oração. Porque diz o texto que, e tendo eles orado,
tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo da igreja avivada. As pessoas hoje em dia pouco valorizam a oração, não gostam de oração, mas a igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de Deus, é uma igreja que prioriza a oração. Perceba muito bem, queridos irmãos, que o lugar onde eles estavam só tremeu depois que eles oraram a Deus. Nós acabamos de cantar com os irmãos do louvor. É muito bom cantar. Tem gente que diz que gosta mais do louvor do que da palavra, do que da oração. Mas o que fez tremer aquele lugar não foi um grupo de louvor. Não menosprezando o louvor, não foi, mas a oração é que fez tremer aquele lugar. Agora eu pergunto para você: existe a possibilidade de romper as estruturas das muralhas da vida? Se não orarmos a Deus, essa muralha não vai cair. Quantas muralhas estão em nossa frente, nos fazendo bloqueio para algo novo de Deus, nos fazendo bloqueio para uma fase diferente com Deus, e às vezes nós corremos atrás de diversos artifícios, mas menos de joelho em oração a Deus. E nós estamos aprendendo aqui que a oração, ela tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Existe um ditado bem antigo, mas ele é verdadeiro: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É verdade. Eu quero fazer uma pergunta para você que me ouve, que me assiste pelo YouTube agora, pelo Facebook, você mesmo, você que está trabalhando, você que está em casa, você que está aí com os seus amigos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você fez as muralhas da tua vida estremecer pela oração? Ou você é daquele tipo que desiste fácil, reclama de tudo? Mas a Bíblia diz para nós aqui que a casa tremeu quando eles oraram. Oh glória! Então a oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. O lugar tremeu porque eles oraram a Deus. A oração promove o sobrenatural. Olha que frase maravilhosa essa que eu deixo para vocês. A oração promove o sobrenatural. Não adianta querer viver somente de coisas que não derrubam muralha, coisas que não transpõem as barreiras da vida. Deus está falando com alguém que está em casa agora. Eu quero estremecer a estrutura da sua casa. Eu quero estremecer esta barreira. Eu quero tirar isso que está impedindo você de ver o sobrenatural. Mas como, Senhor? Como Jesus? Jesus está dizendo: o primeiro segredo de uma igreja avivada é o poder da oração. Em Atos capítulo 12, verso 5 está escrito que enquanto Pedro estava na prisão, você lembra desse texto? Pedro estava na prisão. O que acontece? A igreja fazia contínua o quê? Rodinha de fofoca? A Mayara já respondeu o que é, Mayara? Oração. Eles não estavam no Facebook dando indireta. Eles não estavam no Instagram mostrando o que não deve. Não, eles estavam lá orando enquanto Pedro estava sendo guardado na prisão. Diz lá em Atos 12, a igreja no verso 5 diz que fazia contínua oração por ele em Deus, e o sobrenatural aconteceu, e Pedro foi milagrosamente solto da prisão e salvo das mãos de Herodes. Olha que coisa fantástica. A oração promove o sobrenatural.
Você tem orado na sua casa? Quanto tempo você tem orado? Ou quanto tempo faz que você não ora a Deus? Ou você é daquele tipo que só pede oração? Ora por mim, pastor, mas você mesmo não ora. Jejua por mim, pastor, mas você mesmo nem lembra quando foi a última vez que você jejuou. É tempo de mudar as estratégias. A oração derruba muralhas. Em Atos capítulo 16, versos 25 e 26, está escrito que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. E aí o que acontece? De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o lugar tremeu mais uma vez, por causa do poder da oração atrelado ao louvor. Olha que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa magnífica. A gente fica assim, quando que vai melhorar? Quando que a porta vai se abrir? Quando que a muralha vai cair? Mas a pessoa nunca estremeceu através das orações. Pastor, mas orar é chato, mas se você falar isso para o teu amigo, que é chato falar com ele, como que teu amigo vai ficar? Diga para o teu amigo assim, é chato falar com você, diga para mim se você vai continuar tendo amigo, diga, não vai. E a oração é a única ferramenta que a gente tem de falar com o nosso amigo de Jesus, é a única maneira. Se você não ora, você não fala com Deus. Ele pode falar com você de diversas maneiras, mas nós temos a única maneira pela oração. Oh glória! A oração te comunica com Deus, a oração te coloca dentro dos céus, a oração te transporta ao trono de Deus, a oração te faz sentir o céu por dentro, a oração te coloca nos átrios do Senhor, a oração muda a tua história, estremece as estruturas. Oh glória! Em Efésios capítulo 6, verso 18, Paulo diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oh glória! Então o que nós aprendemos aqui, pastor Eliel Messias? Que os grandes avivamentos da história começaram quando homens e mulheres passaram a orar intensamente por uma nova manifestação renovadora do Espírito Santo. Não vai ter mudança se você não procurar intensamente por uma nova manifestação. Tem gente que é saudosista, ele vive do que Deus fez há 20 anos atrás, ele vive do que Deus fez há 30 anos atrás, há 5 anos, mas há 10 anos as coisas eram diferentes, há 5 anos as coisas eram diferentes. Não, meus irmãos, Deus está dizendo para nós essa noite: busque agora intensamente por uma nova manifestação, através da oração, da súplica, para que você não viva no passado, mas que você represente Jesus no presente e prepara o futuro de algumas pessoas através da salvação. Mas a oração é que pode mudar uma sentença. Tome posse aí, você que está conosco aqui, tome posse. Ainda sobre o primeiro segredo, que é o poder da oração, em Judas capítulo 1, verso 20, está escrito: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha aí que bênção! Orar a Deus muda cativeiro. Às vezes a gente fala demais, palpita demais, busca conselhos em lugares que não tem bons conselhos, procura ouvir pessoas que não vão nos ajudar, e Deus está lá em cima esperando você simplesmente dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eis-me aqui. Atende o clamor de um servo humilde, que reconhece as fraquezas,
que reconhece as fragilidades, que reconhece quem nós somos, insignificante diante de Deus, diante da grandeza magnífica do Senhor nosso Deus. Mas faça isso através da oração. Então, a mensagem, 3 segredos de uma igreja avivada. O primeiro, nós já falamos, é o poder da oração. Qual é o segundo segredo, pastor Eliel Messias? Vou dizer, o segundo segredo é o poder do Espírito Santo. Isso mesmo, o poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 4, 31 que nós lemos, diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Cheio não é pela metade, cheio é completo. Tem gente que ele acha que ele é metade crente e metade mundano. Nunca foi crente, porque Deus não mora de parede e meia. Deus não divide apartamento com ninguém. Um lado é do diabo, um lado é de Jesus. Não tem. Reveja esse conceito. Ou Jesus mora por inteiro, ou você não tem Jesus morando em você. É palavra dura, mas é um confronto espiritual e benéfico para a tua vida. Tome posse dessa palavra, porque Deus não mora de parede meia com ninguém. Olha o texto, Atos 4,31 diz que eles foram cheios, ou seja, completo, não cabe mais nada. Eu quero profetizar que você vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Você, homem também que me assiste, eu vou profetizar que você será cheio do Espírito Santo de Deus. O que é isso, pastor? Você será completo, não faltará nada, você não terá espaço para outro morar, você não terá espaço para outro viver, porque você é cheio do Espírito Santo de Deus. Esse é o segundo segredo de uma igreja avivada, é o poder do Espírito Santo. A exemplo de Atos capítulo 2, versículo de número 4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência lá do dia do Pentecoste, meus irmãos, sempre se repete no livro de Atos, dos Atos dos Apóstolos, e continua se repetindo nos nossos dias também. A exemplo de Atos capítulo 2, até hoje se repete o derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós não somos cessacionistas, nós acreditamos no continuismo, porque o Espírito Santo de Deus, ele continua enchendo, continua manifestando, ele continua trazendo a essência da sua existência em nossa vida. Falando ainda do poder do Espírito Santo como segundo segredo, o resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito de Deus. Oh glória! Em Atos 6, verso 10, diz a Bíblia que os opositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava, porque Estevão falava lá em Atos 6, verso 10, ele falava cheio do Espírito Santo. Oh glória! Você já percebeu que quem está cheio do Espírito Santo, ninguém consegue detê-lo, ninguém consegue pará-lo. Às vezes para muita gente que não está cheio do Espírito Santo, mas quem se reveste, quem se enche, quem se completa da pessoa do Espírito Santo, por mais que o povo não acredita, ele ainda adora, ele ainda crê, ele ainda visita, ele ainda vive um sobrenatural diferenciado. E é isso que eu estou profetizando na tua vida, um sobrenatural diferenciado, uma manifestação genuína. Oh glória, a plenitude do Espírito Santo. Ainda em Atos capítulo 4, verso 8, está escrito que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou, olha que coisa gostosa, com ousadia perante as autoridades dos povos e dos anciãos.
Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia. Nós só pregamos com autoridade, com ousadia, seja na live, seja presencial, seja na esquina, seja no templo, seja na praça. Nós só pregamos com autoridade se estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Falácia não alimenta, sem revelação da palavra não tem alimento, mas quando estamos cheios do Espírito, o Espírito Santo usa a nossa boca, usa a nossa vida, usa a nossa voz e ainda edifica as pessoas que estão ouvindo. Oh glória! Deus está dizendo para você: seja cheio do meu Santo Espírito. Oh glória! Ainda em Atos capítulo 13, no versículo 9, está escrito que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimás, o mágico, e repreendeu o demônio que usava ele para atrapalhar a pregação na cidade de Pafos. Deus usava Paulo na autoridade, assim como usou Estevão, assim como usou Pedro, e assim como usa você, ou usará você, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Então, o primeiro segredo de uma igreja avivada, o poder da oração. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. É esse que nós estamos falando agora. Ainda sobre o segundo segredo, em Efésios 5,18, Paulo deu um mandamento aos crentes da igreja de Éfeso, dizendo: enchei-vos do Espírito, e o Espírito Santo é a fonte do avivamento. Olha o que Paulo falou aos Efésios: enchei-vos do Espírito, e o Espírito Santo é a nossa fonte, é a fonte do avivamento. Oh glória! Eu quero profetizar que você será cheio a partir de hoje. Isso não é triunfalismo. Eu estou cheio de Deus. Isso não é live de passatempo. Não, isso é palavra bíblica que está vindo de Deus para a tua vida, para a tua casa. Seja cheio do Espírito Santo, viva a plenitude, porque quando você viver a plenitude do Espírito Santo em você, aí sim você receberá e viverá um genuíno avivamento. Avivamento não é pular na igreja. Avivamento não é chorar na igreja. Não, avivamento não é rolar na igreja. Avivamento é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu quero pular, pule. Eu quero chorar, chore. Eu quero levantar os braços e as mãos, levante. Faça isso. Mas faça isso porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Levantar a mão sem ter o Espírito Santo é muita coisa parecida com o barulho da lata, porque lata vazia também faz barulho. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, não há demônio que pare na frente, não há mal que resista à autoridade de Deus na sua vida. Você pega essa palavra aí ou não? Oh, glória, maravilha. Esse é o segundo segredo. Terceiro segredo, para nós chegarmos na conclusão da palavra. Terceiro segredo de uma igreja avivada: o poder da palavra. Eita glória! O poder da palavra. O primeiro, o poder da oração. Segundo, o poder do Espírito Santo. E terceiro, o poder da palavra. Igreja que não preza pela palavra não vive um verdadeiro avivamento. Vamos destrinchar isso aqui para que a gente possa entender. Ainda sobre capítulo 4, verso 31 de Atos dos Apóstolos, diz que com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Esse é o terceiro segredo. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. A palavra de Deus
ela é, além de ser uma geradora de avivamento, ela é a geradora de vida na igreja. Oh glória! A palavra de Deus é que traz a vida, a palavra de Deus é a fonte do avivamento. Se o avivamento não provém da palavra, nós não aceitamos. A pessoa diz assim: ah, mas minha igreja é um manto puro, mas olha, nem pregação teve e o culto foi um manto. Se não tiver palavra, não tem culto. O culto é incompleto sem palavra. Mas Deus está dizendo assim: uma igreja avivada, ela preza pela palavra de Deus. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Em Atos capítulo 12, verso 24, está escrito que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Oh glória! Por que algumas pessoas não gostam do estilo que nós fazemos culto? Porque priorizamos a palavra. A palavra é que salva, a palavra é que limpa, a palavra que edifica, é a palavra que aviva. Oh glória! E é a palavra que faz a igreja crescer. Mas a minha igreja, pastor, não tem palavra e ela está crescendo. Não, não é crescimento, é inchaço. O inchaço, do jeito que vem, ele sai, é rápido. Mas uma igreja que preza pela palavra, o crescimento dela não é do dia para a noite, não, é gradativamente, progressivamente, é devagar, como um trator de esteira, mas aonde passa, arranca as pedras e os tocos. Então não tenha pressa no crescimento, pregue a palavra. Você pregador que me ouve, você pastor, você obreiro, você obreira, pregue a palavra de Deus, não tenha pressa do crescimento, cresça a igreja, mas estruturada na palavra, porque a palavra, ela traz o verdadeiro crescimento que precisamos. Oh glória! Então o terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra. Em Atos capítulo 19, verso 20 está escrito assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 7, Paulo diz: devemos nos equipar na onde? Na onde? Nas rodinhas, nas fofocas? Não, devemos nos equipar na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. A Bíblia, a palavra de Deus, é a tua arma, tanto o escudo que te defende, quanto a espada que você ataca. Se você não usa a palavra de Deus, você não está protegido porque não tem escudo, e você não está armado porque você não tem espada também. Mas hoje eu quero profetizar que Deus desce sobre a sua vida, não um escudo, não uma espada, mas toda a armadura de Deus. Ele desce sobre a sua vida. Quem recebe essa palavra aí? Você pega essa palavra aí? Oh glória! Ainda sobre o terceiro segredo, o poder da palavra de Deus, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1, Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha curso livre e se propague e também seja glorificado. A palavra de Deus precisa encontrar o coração do ouvinte como uma terra arada, preparada, porque a palavra de Deus se assemelha a uma boa semente, e uma boa semente só vai crescer ou se germinar somente se o solo estiver arado, pronto, estercado, para que essa semente venha se tornar uma árvore frutífera. Ainda sobre o segredo 3, o poder da palavra, em Abacuque capítulo de número 3, verso de número 2, o profeta orou pelo avivamento da obra de Deus, ouvindo: ouvi, Senhor, o que? A tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Que versículo maravilhoso que Abacuque, ele orou a Deus no capítulo 3, verso 2. Ele diz assim: eu ouvi o que?
fofoca, conversa, mexerico, porque diz aquilo e diz aquela. Não, ele ouviu a palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A palavra de Deus tem que causar temor em nós. Não é ter medo sem tremer, de receio de perder a salvação. Está cheio de crente que não teme perder a salvação, que não teme perder o céu. Meu Deus, eu estava falando esses dias com algumas pessoas que até quem não acredita em Deus, 1 minuto depois da sua morte ele crê. 1 minuto. A pessoa que não acredita em céu, que não acredita no céu, 1 minuto depois que morreu, ele vai sentir saudade daquele que ele não cria a vida inteira. Meu Deus, e Deus está dando a chance para você que está me ouvindo, você que está me assistindo por esses canais, pelo YouTube, pelo Facebook, talvez pelo WhatsApp, alguém te mandou essa mensagem. Deus está falando. Quer saber o segredo de uma igreja avivada? Primeiro, preze pelo poder da oração. Segundo, preze pelo poder do Espírito Santo. E terceiro, preze pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus. Abacuque ouvi a tua palavra aí, temi. Oh meu Deus do céu, glória a Deus. Então, meus irmãos, o avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra de Deus. Ele precisa ouvir e temer a palavra. Foi assim que aconteceu também nos dias de Esdras e Neemias. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, do verso 1 ao 12, eles ouviram a palavra do Senhor, temeram a palavra do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem nessa noite. Essa mensagem que ela é confrontativa, mas ela, além de trazer um confronto, uma exortação, ela também nos direciona a sermos uma igreja avivada em Cristo Jesus. Eu concluo dizendo que o poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra são 3 segredos importantes para uma igreja avivada crescer sem problema. Mesmo que apareçam algumas picuinhas, são fáceis de resolver. Quem quiser experimentar esse avivamento, você mesmo, quem quiser experimentar esse avivamento pessoal, comece, em nome de Jesus, com uma oração incessante, também com o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, te enchendo, te trazendo plenitude, para que você anuncie a palavra de Deus com poder e autoridade. Você recebe essa palavra?